Olá! Se você está assistindo a este vídeo, é muito provável que já tenha sentido aquela sensação desconfortável antes de entrar numa festa, falar em público ou simplesmente iniciar uma conversa com alguém novo. Sou o Dr. Siegel, especialista em neurociência e psicologia cognitiva, e hoje vou compartilhar com você um método transformador para superar a ansiedade social em apenas 5 passos. A ansiedade social afeta mais de 40% da população mundial em algum grau. Ela pode se manifestar como um frio na barriga antes de uma apresentação, mãos suando numa conversa importante, ou até mesmo evitar completamente situações sociais que poderiam ser prazerosas e enriquecedoras. Mas aqui está o que quero que você saiba. A ansiedade social não é uma sentença para toda a vida. Ela é, na verdade, uma resposta aprendida que pode ser desaprendida. Nosso cérebro possui uma capacidade incrível chamada neuroplasticidade, a habilidade de formar novas conexões neurais e modificar padrões de comportamento em qualquer idade. O método que vou compartilhar hoje é baseado no acrônimo SUPER. 5 passos cientificamente fundamentados que têm ajudado milhares de pessoas a recuperarem sua confiança social. Estes passos não são apenas conceitos teóricos, mas ferramentas práticas que você pode começar a aplicar imediatamente. Antes de começarmos, quero que você saiba que é completamente normal sentir ansiedade social. Isso não significa que há algo errado com você. Significa que você é humano, e seu cérebro está tentando protegê-lo de uma possível rejeição social. O problema surge quando essa proteção se torna excessiva e nos impede de viver plenamente. O primeiro passo para superar a ansiedade social é mapear as situações específicas que desencadeiam sua ansiedade. Muitas pessoas dizem tenho ansiedade social como se fosse uma coisa única e homogênea, mas a realidade é muito mais nuanced. Você pode se sentir perfeitamente confortável conversando com colegas de trabalho, mas travar completamente numa festa. Ou talvez você consiga falar em reuniões pequenas, mas se paralise diante de plateias maiores. A psicologia cognitiva nos ensina que a especificidade é poder. Quando você consegue identificar exatamente quais situações desencadeiam sua ansiedade, pode trabalhar de forma mais direcionada e eficaz. Vamos fazer um exercício mental juntos. Pense nas últimas vezes que você sentiu ansiedade social. Que situações eram essas? Havia algo em comum entre elas? Era o número de pessoas presentes, o grau de formalidade, a possibilidade de julgamento, a presença de autoridades ou pessoas que você admira. Agora, classifique essas situações numa escala de 1 a 10, onde 1 é um pouco desconfortável e 10 é absolutamente aterrorizante. Esta classificação será sua bússola para o trabalho que faremos a seguir. Estudos mostram que pessoas que conseguem mapear especificamente seus gatilhos de ansiedade social têm 60% mais chances de superar essa condição do que aquelas que tratam a ansiedade de forma genérica. Isso acontece porque nosso cérebro responde melhor a objetivos claros e específicos. Uma descoberta interessante da neurociência é que quando nomeamos e categorizamos nossas emoções, ativamos o córtex pré-frontal, que tem um efeito regulador sobre a amígdala, nossa central de alarme emocional. Ou seja, simplesmente mapear suas situações de ansiedade já é o primeiro passo para reduzir sua intensidade. Lembre-se, conhecimento é poder, e autoconhecimento é superpoder. Quanto mais você entender os padrões específicos de sua ansiedade social, mais equipado estará para transformá-los. O segundo passo é desenvolver ação estratégica, ou seja, estratégias práticas e específicas para cada tipo de situação social que você mapeou. A ansiedade social prospera na imprevisibilidade. Quando não sabemos o que fazer numa situação social, nosso cérebro entra em modo de alerta máximo. Mas quando temos um plano, um repertório de ações concretas, nossa confiança aumenta exponencialmente. Vamos trabalhar com 3 estratégias fundamentais baseadas na terapia cognitivo-comportamental. Primeira estratégia:
Preparação prévia. Para situações que você pode antecipar, como uma apresentação ou uma festa, dedique alguns minutos para se preparar mentalmente. Isso não significa ensaiar cada palavra que você vai dizer, mas sim ter alguns tópicos de conversa em mente, pensar em perguntas que você pode fazer aos outros, ou visualizar como você gostaria de se comportar. Segunda estratégia: técnicas de ancoragem. Desenvolva gestos ou pensamentos que funcionem como âncoras de calma. Pode ser respirar profundamente 3 vezes, tocar discretamente um objeto no seu bolso, ou repetir mentalmente uma afirmação que te tranquilize. Essas âncoras funcionam como botões de reset para seu sistema nervoso. Terceira estratégia: foco externo. Um dos maiores erros em situações sociais é ficar excessivamente focado em si mesmo. Como você está parecendo, o que os outros estão pensando sobre você. Em vez disso, pratique direcionar sua atenção para fora. Observe o ambiente, demonstre interesse genuíno pelos outros, faça perguntas sobre as experiências das pessoas. A neurociência nos mostra algo fascinante. Quando estamos focados em ajudar outros ou demonstrando interesse genuíno por eles, as redes neurais associadas à ansiedade social se tornam menos ativas. É como se nosso cérebro dissesse: se estou cuidando de outros, não posso estar em perigo. Estudos da Universidade de Stanford demonstraram que pessoas que praticam o foco externo em situações sociais relatam uma redução de até 45% na intensidade da ansiedade, além de serem percebidas como mais carismáticas e interessantes pelos outros. Lembre-se, a ação cura o medo. Cada pequena ação corajosa que você toma fortalece sua confiança social e cria novas vias neurais de coragem. O terceiro passo é trabalhar com os pensamentos que alimentam e sustentam sua ansiedade social. A terapia cognitiva nos ensina que não são as situações em si que nos causam ansiedade, mas os pensamentos que temos sobre essas situações. E aqui está uma verdade libertadora: pensamentos não são fatos. Eles são interpretações, e interpretações podem ser questionadas e modificadas. Pessoas com ansiedade social tendem a ter padrões de pensamento muito específicos. Vou mencionar os 3 mais comuns, e quero que você observe se reconhece algum deles em si mesmo. Leitura mental. Ele está me achando chato. Ela pensou que eu sou estranho. Como se você pudesse realmente saber o que se passa na mente dos outros. Catastrofização. Se eu falar algo errado, todos vão me julgar e nunca mais vão me respeitar. Transformar possibilidades pequenas em desastres imensos. Perfeccionismo social. Preciso ser interessante, engraçado e carismático o tempo todo, senão não sou bom o suficiente. Uma pressão impossível de manter. A boa notícia é que você pode aprender a questionar esses pensamentos. Aqui estão 3 perguntas poderosas que podem transformar sua experiência social. Primeira pergunta: que evidências reais eu tenho de que esse pensamento é verdadeiro? Muitas vezes, descobrimos que nossa ansiedade se baseia em suposições, não em fatos. Segunda pergunta: qual seria uma interpretação mais realista ou benevolente desta situação? Quase sempre existe uma interpretação alternativa mais equilibrada. Terceira pergunta: como eu aconselharia um amigo querido que estivesse pensando isso sobre si mesmo? Costumamos ser muito mais compassivos com outros do que conosco mesmos. Pesquisas em neuroimagem mostram que quando questionamos ativamente pensamentos ansiosos, fortalecemos a conexão entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, melhorando nossa capacidade de regulação emocional. É literalmente um exercício de musculação para o cérebro. Lembre-se, você não precisa acreditar em todos os pensamentos que passam pela sua mente. Assim como não comemos tudo que colocam na nossa frente, não precisamos aceitar todos os pensamentos que surgem. Podemos escolher os que nos nutrem e questionar os que nos limitam. O quarto passo é a exposição gradual e compassiva às situações que desencadeiam sua ansiedade social. Este é talvez o passo mais importante e, paradoxalmente, o que mais gera resistência.
A ideia de se expor intencionalmente a situações que nos causam ansiedade pode parecer contraproducente, mas a ciência é clara. A exposição gradual é o método mais eficaz para superar medos e ansiedades. Aqui está o princípio. Quando evitamos consistentemente situações que nos causam ansiedade, nosso cérebro interpreta isso como confirmação de que essas situações são realmente perigosas. A evitação alimenta a ansiedade. Mas quando nos expomos gradualmente a essas situações e descobrimos que conseguimos lidar com elas, criamos memórias de segurança que contradizem nossas memórias de medo. O segredo está na palavra gradual. Não estou sugerindo que você salte de paraquedas emocional. Lembra-se daquela escala de 1 a 10 que criamos no primeiro passo? Vamos usá-la agora de forma estratégica. Comece com situações de nível 3 ou 4, desconfortáveis, mas gerenciáveis. Pode ser cumprimentar um vizinho que você não conhece bem, fazer uma pergunta numa loja, ou contribuir brevemente numa conversa de grupo no trabalho. Aqui está uma técnica poderosa chamada exposição com suporte. Antes de entrar numa situação social desafiadora, pratique a situação mentalmente. Visualize-se lidando bem com ela. Prepare algumas frases ou perguntas que você pode usar. E, muito importante, planeje como você vai se recompensar depois, independentemente de como foi. Estudos mostram que a exposição gradual reduz a atividade da amígdala em situações sociais em até 50% após 8 semanas de prática consistente. Além disso, aumenta a produção de GABA, um neurotransmissor que promove calma e bem-estar. Mas aqui está o elemento crucial. Seja compassivo consigo mesmo durante esse processo. Haverá dias em que você se sairá melhor e dias em que se sairá pior. Isso é absolutamente normal e faz parte do processo de crescimento. Cada exposição, mesmo as que parecem fracassos, está fortalecendo sua resiliência emocional. Lembre-se, coragem não é a ausência de medo, é sentir medo e escolher agir mesmo assim. Cada pequeno ato de coragem social está reescrevendo a história que seu cérebro conta sobre sua capacidade de lidar com situações sociais. O quinto e último passo é avaliar os resultados de forma construtiva e celebrar cada progresso, por menor que pareça. Um dos maiores erros que pessoas com ansiedade social cometem é ter expectativas irrealistas sobre seu progresso. Elas esperam transformações dramáticas e instantâneas, e quando isso não acontece, se desencorajam e desistem. Mas a superação da ansiedade social é mais parecida com o crescimento de uma planta do que com um interruptor que ligamos. Aqui está como avaliar seus resultados de forma construtiva. Primeiro, mantenha um diário de exposições sociais. Anote as situações que você enfrentou, como se sentiu antes, durante e depois, e o que aprendeu. Isso não é para se criticar, mas para reconhecer padrões e celebrar pequenas vitórias. Segundo, redefina o que significa sucesso. Sucesso não é necessariamente se sentir completamente confortável em todas as situações sociais. Sucesso é dar um passo, mesmo sentindo medo. É iniciar uma conversa, mesmo que ela não flua perfeitamente. É permanecer numa situação social por mais tempo do que você fazia antes. Terceiro, ajuste suas estratégias baseado no que você descobre sobre si mesmo. Se uma técnica não está funcionando, experimente outra. Se certas situações continuam muito desafiadoras, quebre-as em passos ainda menores. Aqui está algo importante que quero que você saiba. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, continua acontecendo durante toda a nossa vida. Isso significa que não importa há quanto tempo você lida com ansiedade social, seu cérebro ainda pode formar novas conexões neurais que apoiem sua confiança social. Pesquisas mostram que pessoas que celebram conscientemente pequenos progressos têm níveis mais altos de dopamina, o neurotransmissor da motivação, o que as torna mais propensas a continuar seus esforços de mudança. Por fim, lembre-se de que superar a ansiedade social
não significa se tornar uma pessoa completamente diferente. Significa se tornar mais autenticamente você mesmo, expressando seus pensamentos, compartilhando suas ideias e criando conexões genuínas com outros seres humanos. Vamos revisar nosso método SUPER para superar a ansiedade social. Situações. Mapeie seus gatilhos específicos. Ação. Desenvolva estratégias práticas. Pensamentos. Reestruture cognições limitantes. Exposição. Pratique gradual e compassivamente. Resultado. Celebre progressos e ajuste estratégias. Se você aplicar consistentemente estes 5 passos, em 3 meses você pode notar mudanças significativas na sua confiança social. Em 6 meses, situações que antes pareciam impossíveis podem se tornar gerenciáveis. E em 1 ano, você pode estar vivendo uma vida social muito mais rica e autêntica. Mas lembre-se, este é um processo, não um destino. Haverá dias bons e dias desafiadores. O importante é não desistir. Cada pequeno passo que você dá está criando uma versão mais corajosa e confiante de si mesmo. A ansiedade social pode ter sido sua companheira até agora, mas ela não precisa ser sua comandante. Você tem o poder de reescrever sua história social, uma interação de cada vez. Para recursos adicionais, incluindo exercícios práticos e meditações guiadas para a confiança social, visite nosso site. Você também pode baixar gratuitamente nosso guia, 21 Dias de Coragem Social, com desafios diários progressivos. Obrigado por dedicar este tempo ao seu crescimento pessoal. Acredito em você e na sua capacidade de criar as conexões sociais que você deseja.